Olá, queridos, chegamos ao 11º dia aí da nossa querida série Ressignificando a Jornada. E hoje eu quero dar início, falar um pouquinho sobre esse mordomo infiel, que ele administrava o que era dos outros, né? E Lucas 16, capítulo 10, fala: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E essa parábola, ela confronta um pouco a mentalidade, tá? Foi um momento da minha vida, o qual meu filho, que hoje tem 17 anos, eu estava uma pessoa totalmente assim, cabisbaixa com as situações que me confrontavam, as adversidades que me confrontavam. Tem época da nossa história que nós estamos assim, estamos um pouco que perdidos em meio aos nossos confrontos pessoais. E eu estava vivendo um confronto muito complicado e estava dentro de um transporte público e eu vi uma moça espalhar um panfleto. E o panfleto falava justamente sobre esse mordomo infiel. Por que eu trouxe ele aqui para vocês? Porque cada ponto da minha história são exatamente o que eu vivi, para trazer para vocês aquilo que eu aprendi dentro da minha história, né? Algumas coisas eu estou aprendendo, muitas, hein? Então, queridos, quando eu estava ali, na hora no transporte, eu não ouvi muito o que ela falou, porque quando a gente tá com criança é muito complicado. Mas eu ouvi sobre o confronto mental entre você cuidar do que é dos outros e ter o cuidado, sabe? Jesus, ele conta essa história, essa parábola desse administrador que foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor, porque ele sabia que seria demitido. E antes disso, ele tentou garantir o seu futuro, fazendo acordos com os devedores do patrão. E a atitude desse homem foi o quê? Foi injusta. Mas Jesus usa essa parábola para nos ensinar sobre a sabedoria, responsabilidade, fidelidade no que não é nosso. Não que eu fosse irresponsável, jamais, jamais. Mas você chega em momentos da sua história que você vive confrontos pessoais e você passa a não dar valor e sentido a nada. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde a todo momento nós somos cercados por pessoas que estão ali para nos julgar, levantar falso testemunho, enfim, ou pessoas também que estão para nos levantar. Depende muito da situação que nós estamos vivendo. E eu vivi esse tipo de confronto em um momento em que eu não estava bem na minha relação com o pai do meu filho, que foi um livramento realmente que o Senhor me deu. Não gosto de falar sobre isso, mas é o momento. Então, queridos, Deus, ele cria situações para nos abençoar. Eu cheguei a um momento que parecia que eu estava como Ana. Alguns diziam até, essa mulher meio que estava, sabe, bocejando, mas já não tinha esperança. Por quê? Porque existem fatos na nossa história que a gente só volta a viver quando a gente realmente se coloca num posicionamento de renovo. Por quê? Porque se a gente não for renovado, a gente não suporta o baque. A vida, ela nos traz surpresas. Algumas surpresas que podem até nos desafiar. E essa parábola, à primeira vista, ela pode até parecer confusa. Como o Senhor, ele elogia um homem desonesto, né? Não existe isso, claro. Obviamente não. Mas Jesus, ele não está elogiando a desonestidade aqui nessa parábola. Mas ele está, sim, nos alertando sobre a esperteza e o senso de urgência dele. Algo que muitos crentes não têm com as riquezas eternas. Então, quando nós nos colocamos em tempos difíceis, nós passamos ao quê? A não dar valor. E o mordomo, ele cuidava do que não era dele, mas cuidava mal. Muitas vezes somos nós, com tudo que temos, né?
nossos talentos, nossas finanças, nossa família, ministério, tudo é do Senhor. Nós somos o quê? Administradores e não dono, porque Deus nos deu por um tempo a nossa estadia aqui na Terra. Nós temos um tempo limitado, certo? Nós vamos viver até certa idade. Então, tudo que temos foi confiado e não possuído. Por que eu posso dizer isso com firmeza para vocês? Porque quando eu estava em um momento muito difícil da minha vida, Deus me deu um livramento, mudou as leis que me favoreceu. Ali eu vi que o que nós fazemos com o que não é nosso revela-se Deus, porque Deus pode confiar com o que será. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque muitos querem grandes responsabilidades, mas não cuidam bem do que já tem. Quando você se dedica à sua casa, quando você se dedica ao seu casamento, quando você se dedica ao seu trabalho, quando você se dedica à sua faculdade, quando você tem tudo isso, filho, faculdade, trabalho, marido, casa, tem alguma outra situação para cuidar, alguma dessas vão ficar aleatórias. Pode ter certeza. Por quê? Porque nem todo mundo consegue ser constante nos seus afazeres. Deus, ele prova o nosso coração com coisas pequenas antes de nos entregar algo eterno. E quando Deus me entregou o meu livramento, eu não acreditei. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é. Sabe por quê, queridos? Existem fatos na nossa história, muitas vezes, que somos ponte para outras pessoas. Mas a urgência que traz essa parábola do mordomo é nos ensinar que mesmo esse homem sendo desonesto, ele agiu com rapidez, ele foi sábio, ele foi prático. E quando os crentes hoje, pode até ter boas intenções, mas vivem o quê? Paralisados, não é mesmo? Alguns sim. O mordomo infiel, ele usou os recursos que tinha enquanto podia. E nós? O mundo, ele é esperto para garantir o seu futuro terreno. Mas nós precisamos o quê? Precisamos entender que muitas vezes nós também temos as nossas fraquezas, como o mordomo tinha. A falta de integridade. Não estou dizendo aqui que estou falando sobre caráter, não, tá? Eu estou falando sobre momentos adversos, os quais que é totalmente diferente da nossa parábola, a qual estou aqui citando para vocês. Há momentos em que a adversidade ela se torna grande e você deixa de fazer muitas coisas bem feitas, deixa de fazer porque você não tem mais a mesma segurança. E aqui eu trouxe essa parábola pela rapidez desse homem. Ele foi muito rápido. Ele foi de uma rapidez, sabe? E a má administração foi uma das fraquezas desse homem. Ele foi tomado de decisões motivadas pelo medo, não pelos princípios. Tem pessoas aqui que estão tomando decisões motivadas pelo medo e não pelos seus princípios, pela razão. Deus está falando aqui que tem pessoas aqui que são capazes, sim, de agir com rapidez diante de uma crise. Mas pessoas aqui também precisam ter sabedoria para praticar, serem direcionados. Deus está dando capacidade de negociação aqui para muitas pessoas. Pessoas aqui precisam de influências, precisam estar sendo conscientes da sua necessidade de se preparar para o futuro. Deus, ele aplica essa parábola para nós entendermos que muitas vezes, como administradores do reino, nós somos o quê? Nós somos errados, nós não agimos com boa fé. Eu vou dizer isso, mas conscientemente ou conscientemente, depende do momento. Por muitas vezes eu negligenciei com Deus, eu dei passos para trás. Por muitas vezes eu não fui fiel para Deus como Ele foi para mim. Por muitas vezes
por não ter maturidade o suficiente, não entender o quanto Deus precisava trabalhar na minha história, eu não permiti que ele trabalhasse porque eu não conseguia entender as coisas do céu, porque não tinha ninguém para me ensinar. Existe uma escola bíblica dominical, mas não existe pessoas que realmente te explicam quem é Jesus quando você aceita ele. Existem pessoas que pregam nas ruas, que estão ali pregando, falando, mas se você realmente perguntar fundo sobre a vida delas, elas vão falar, sim, que estão com problemas, estão com adversidades até maiores do que as suas. Então, queridos, tem coisas que nós não entendemos, negligenciamos sim a obra por muitas vezes. E eu vou falar para vocês, retroceder nesse momento é algo que nós não devemos fazer. E a pergunta que eu quero trazer para vocês como reflexão: como você está cuidando do que Deus te confiou? Será que você tem sido fiel no pouco, do seu tempo, da sua influência, dos seus recursos? Então hoje o Senhor ele quer te pedir para você prestar mais atenção. Hoje o Senhor quer te pedir a tua atenção para que você possa administrar o que não é seu e determinar com muita sabedoria o que o céu está te confiando, eterno hoje. Então, Deus está mostrando aqui, queridos, que, amados, o Espírito Santo, ele tem nos chamado, onde muitos não querem permanecer, o lugar da responsabilidade espiritual. Esse texto de Lucas 16, ele não fala apenas de dinheiro, ele fala de propósito, sabe? Por isso que eu estava falando aqui para vocês. Eu fiquei muito tempo sendo acorrentada por causa da religiosidade. Eu fiquei muito tempo fazendo as coisas de qualquer jeito, descrente, por causa das adversidades pessoais. Então, queridos, Deus hoje nos fala uma verdade muito pura para a gente não fugir do que o céu hoje está preparando para nós, porque hoje o céu está escancarando a verdade sobre nós. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos é do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Jesus, ele não contou essa parábola à toa, não. Eu não contei um pouquinho da minha história aqui para vocês à toa, não. Às vezes a gente desperdiça muito da nossa vida. Eu desperdicei 7 anos da minha vida por uma situação em que eu dava mais o meu tempo do que para as pessoas, do que para Deus. E Deus chegou um momento em que ele pediu para eu colocar uma vírgula, porque ele estava me mostrando que o reino dele é construído não no que eu estava gritando sobre as coisas que eu estava construindo, mas sobre administrar o bem que ele tanto me deu com amor e respeito em silêncio. Então, o mordomo fiel não é um espelho, não, ele é um espelho de muitos, né? Muitos cristãos hoje. Ah, eu não sou assim não, eu tirar do que é dos outros, eu roubar do... Queridos, a gente recebe algo precioso. A gente recebe uma unção, a gente recebe uma casa, um ministério, uma família, uma empresa, uma célula, mas a gente está sempre administrando como se fosse dono, como se nós não precisássemos prestar contas, sabe? Tomando as decisões por nós mesmos. Eu cheguei a uma época da minha vida que eu estava tão descrente, que eu tomava minhas decisões, eu não estava nem aí, meio que rebelde. E o Senhor hoje, Ele está nos alertando sobre quanto a cobrança, ela com zelo, ela é importante demais. Queridos, o céu ele está nos lembrando hoje que nós somos mordomos e não donos. E nós precisamos aprender a confiar. Deus não nos entregou a esta situação à toa. Ele conhece o nosso coração e ele sabe que tudo é provisório. Onde você não está, onde você está, você não vai permanecer.
Porque a pergunta do céu neste momento não é o quanto você tem. A pergunta do céu é o que você está fazendo com o que eu te dei. Sabe, quando eu cheguei nesse momento, eu falei, Senhor, é verdade, tudo que o Senhor me deu, eu joguei fora. Tudo que o Senhor fez assim, eu joguei fora. Mas por quê? Porque eu não tinha maturidade. É por isso que eu falo para vocês, o meu ministério, eu fui chamada pelo amor. Eu nunca fui chamada pela dor, graças a Deus. Quando o Senhor ele quer falar comigo, ele fala comigo. Porque muitas vezes, quando nós não administramos a voz de Deus sobre a nossa história, como é que é administrar isso? É intimidade, queridos. Intimidade. Intimidade nos ensina a liderar nosso ministério, sabe? Por quê? Porque Deus é o dono. A gente trabalha no reino como se estivesse fazendo favor. Não. Deus nos emprestou toda a situação para ver como que a gente ia se sair. Alguns sofrem mais porque se confrontam mais. O engano do coração é o que nos faz o quê? Nos faz achar que Deus tem o melhor dessa terra, Ele vai fazer o melhor dessa... Ele vai fazer. Mas só que tudo tem uma consequência. Inclusive, em um dos meus posts aqui dentro do YouTube, tem uma pessoa que falou que Deus era bom, Deus era isso. E eu digo para vocês, Deus é justiça. Deus é justiça. Quando Jesus ele termina dizendo que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, Deus está... Sabe o que é isso? Ele está dizendo que o céu não está te testando nos palcos, não. Ele está te testando no bastidor mesmo. Porque o céu, ele observa quem você é. O céu observa quando ninguém está te vendo. Deus, ele não está impressionado com os teus dons, não. Ele está ali pesando o seu caráter, sabe? E eu vou dizer para vocês, como eu havia falado, na questão de caráter, são os momentos que nós vivemos. Nós deixamos aqui o quê? A desejar muitas vezes as situações que nós vivemos devido à adversidade. No meu caso, foi a falta de maturidade com a adversidade. Eu não pude dar para Cristo aquilo que realmente eu tinha para o meu ministério hoje. Porque se eu tivesse dado aquilo que eu tinha para o meu ministério hoje, com certeza o Senhor estaria aí, eu estaria com muitos projetos lindos e estaria beneficiando muitas pessoas. Mas eu não soube administrar o que Deus me deu, tanto em material como bens materiais, como também as bênçãos espirituais. Por quê, pastora? Porque muitos dons eu enterrei na época, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho os dons. E alguns dons eu não soube lidar por falta de maturidade. Então, mordomo e fiel achava que podia enganar o sistema. Às vezes a gente acha que pode enganar Deus, sabe? Às vezes a gente acha que pode fazer alianças e depois não cumprir os votos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E Jesus nos mostra, através dessa história, que termina na prestação de conta, que todos nós teremos esse dia. E um dia o Senhor vai dizer assim, presta conta comigo agora. E aí você vai dizer o quê? Será se eu me pergunto, sabe? Eu me pergunto, se hoje fosse esse dia, o que eu prestaria conta com Jesus? Eu já confessei tanta coisa para o Senhor e continuo confessando. Eu vou dizer para vocês, eu não sou perfeita não, mas graças a Deus, mediante ao meu ministério, mediante a pessoa hoje que eu sou muito melhor, porque hoje eu sei com maturidade as coisas que o Senhor me ensinou a conquistar. Eu sei dar valor às pequenas coisas, né? Porque o valor das coisas não está no dinheiro ou nas situações que você passa. O valor das coisas está nos detalhes que Deus te ensinou a conquistar. Então, você aí que está cuidando da sua alma, como é que você tem desenvolvido a sua intimidade com Deus? Você que tem cuidado do seu casamento, como é que você tem recebido, aleluias, tudo isso que está acontecendo com você? Você tem cuidado do que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Da tua esposa, do teu esposo? Você aí que está cuidando da igreja, como quem é mordomo ou não dono do rebanho,
Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um exemplo muito, muito, muito prático, que também nos confronta. Eu não sou isso não. Em momentos da nossa vida nós somos sim. Não estou aqui te cobrando resultado não, tá? Com essa ministração. Mas é Deus que vai te cobrar a fidelidade. Porque quem tem situações que pode sim estar trazendo para si mesmo, pode gerar fatos. Deus, ele sabe que muitos aqui querem e tem, sim. Tem gente aqui orando por visões celestiais, mas não lê a Bíblia todo dia. Tem gente aqui querendo pregar em multidões, mas não limpa a casa. Tem gente aqui querendo milhões, mas é infiel em si reto. Então, assim, Deus, ele está dizendo o quê? Se você não honrar o que é dos outros, como é que eu posso confiar no que é teu? Essa palavra, ela me ensina muito, porque por um momento eu não respondi o meu chamado como eu deveria, né? Deus, ele nos ensina. Sabe aquela coisa, à medida que tu medires, tu serás medido? Pois é, o mordomo infiel nos ensina que esquecer das coisas faz parte de tudo que nós vivemos hoje. Só que existe uma situação aqui, tá? Ele agiu com má fé. Muitas vezes a gente age com má fé, mas inconscientemente em algumas ocasiões, pelo fato da gente estar cansado de todas as situações. E você que é vaso, você que é flecha, você que é canal, você que não retém, você que conduz, você que Deus colocou nas tuas mãos, o que realmente não é teu, você e eu que estamos aqui provisoriamente nesse mundo, mas que o Senhor nos ensina que como mordomos que são fiéis, cuidam do pouco com lágrimas nos olhos. Então eu quero trazer isso para você, para que você possa estar sendo edificado pela fé. O Senhor, ele dá a casa, viu? A tua fidelidade no silêncio. O Senhor viu quanto você devolveu sem murmurar. O Senhor, ele tem visto o quanto você tem limpado a herança de outro com carinho. Quantas pessoas aqui trabalham fora, trabalham talvez em casa de família e tem cuidado do que é dos outros. Eu conheço muita gente. Deus está dizendo que ele vai confiar no que é teu. Deus, ele vai levantar mordomos fiéis aqui, mulheres que cuidam do altar com amor, com temor, homens que servem com integridade, jovens que não se vendem, anciões que não se corrompem, pastores que não se envaidecem, gente que é mordomo, gente que alegra. Gente, isso é muito prático para a nossa vida. Vocês entenderam aí mentalmente e humanamente falando? Porque que o maior elogio que o céu pode nos dar não é o que foi gigante e nem o que você foi famoso. O maior elogio que o céu pode nos liberar sobre nós é um servo bom e fiel. Então, se você aí não é perfeito, nós sabemos, nós não somos tão brilhantes assim, mas nós podemos melhorar, amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção. Pai querido, Pai amado, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Ti. E nada pertence, Senhor, a mim não. O Senhor apenas nos empresta, nós somos apenas mordomos da Tua graça. Senhor, os recursos, as oportunidades, que o Senhor venha trazer para as mãos dessas pessoas. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós viemos agir às vezes como mordomo, mas na verdade nós somos chamados aqui para servir, não para ser dono. Então nos ensina, Senhor, a ser fiel no pouco, a cuidar com excelência daquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Como eu falei aqui, Senhor, sobre a minha história, um pouco das minhas frustrações, sobre o momento no qual eu não estava nem aí para a Tua casa, para a Tua obra, para nada. Eu só queria saber naquele momento de me livrar do problema e da dor que eu estava sentindo. Eu quero trazer aqui, Senhor, para muitas pessoas, Pai, que têm sido fiel no pouco ao Senhor, mas têm ficado cansado, têm ficado exausto,
da situação que tem vivido. Livra essa pessoa, Senhor, da tentação de agir com desonestidade, às vezes sem nem perceber. Pai, use essa pessoa como benefício para outras pessoas, que o senso da eternidade possa despertar, que essa pessoa possa viver cada dia com responsabilidade, entendendo, Senhor, que nós estamos sendo observados pelo Senhor. Eu não quero aqui, Senhor, impressionar homens, não, nem querer ser aprovado por nada, mas quero ser, sim, aprovado por Ti. Eu quero ser aprovado, Senhor, pelo meu chamado, pelaquilo que o Senhor me confiou, pelaquilo que o Senhor tem me chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ficou um pouco meio confronto, um confronto mental no início, porque essa parábola, ela nos questiona muito sobre os nossos deveres e obrigações. E aqui o Senhor traz muito e fala muito sobre isso. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe esse vídeo, curta, comente com mais pessoas para que você possa ser abençoado. Amém? Fique com o Papai do Céu. Deus abençoe. E um ótimo início de noite para você.